maravilhoso podermos louvar e bendizer o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que é absoluto nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É muito bom ter você aqui conosco. E hoje nós vamos falar desse Deus maravilhoso. Nós vamos, como sempre, anunciar esse Deus que prova a nossa fé. E hoje vamos falar quando a nossa fé é provada. Talvez seja isso que você esteja vivendo na sua vida. Talvez você esteja se sentindo desta maneira, passando por um momento de provação. O nosso desejo é que diante da provação você consiga ser aprovado, você receba a aprovação do Senhor, porque é isso que Deus quer. Com tudo aquilo que nós vivemos, com tudo que nós passamos, o que Deus quer é nos aprovar, que nos encontremos como filhos aprovados pelo Pai, no nome de Jesus. Se você está aí com sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Livro de Gênesis, é o primeiro livro aí da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 22, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai até a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz, uma referência a Isaque, iremos até lá e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o machado e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: Pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Até o versículo 11 é o texto que nós temos por base nesse instante. Feche os seus olhos
Vamos falar com o Senhor. Deus, em o nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para Deus anunciarmos a palavra que outrora fora revelada, que o Teu Espírito Santo outrora inspirou para os Teus filhos e Tuas filhas. Ó Deus, por isso nós precisamos do agir do Espírito nos nossos entendimentos, para que a Tua mensagem chegue aos corações da maneira necessária. Pai, no nome de Jesus, ilumina-nos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sempre quando vou falar sobre Abraão, e de maneira mais específica, desta história que envolve Abraão e seu filho Isaque, me vem, senão à mente, os textos de Søren Kierkegaard, aquele mesmo que escreveu sobre o absurdo da fé, aquele mesmo que disse que a fé precisa ser um lançar-se no escuro, aquele mesmo que fala da desinstitucionalização da fé, aquele mesmo que fala que a fé, ela precisa ser desprovida de qualquer movimento possível humano. Aquele que fala na fé como um movimento absurdo de alguém que na verdade não pode, mas acredita que existe um Deus que pode. E se você não conhece os textos de Søren Kierkegaard, foi um filho de pastor, vale a pena fazer a leitura destes textos maravilhosos. Mas eu quero voltar aqui os nossos olhos a esse episódio, um tanto quanto interessante. A Bíblia diz que Deus, mais uma vez, dá uma ordem ao teu servo Abraão. A resposta de Abraão me chama a atenção, e vários momentos no texto, quando responde a um chamado, seja de Deus, seja do seu próprio filho, ele diz: eis-me aqui. E a expressão eis-me aqui, também utilizada por alguns profetas, Jeremias, por exemplo, o profeta Isaías, por exemplo, é uma expressão de alguém que se coloca à disposição, não só à disposição de ouvir aquele que deseja falar alguma coisa, mas à disposição de responder, de dar uma resposta. E a Bíblia diz que mais uma vez Deus traz uma ordem, uma missão para Abraão. E é bem provável, se você conhece as histórias de Abraão, ou conhece a história de Abraão, você vai se surpreender com as missões que Deus oferece a esse homem, a começar do momento do seu chamado, quando Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar, que você não conhece, de um povo que não é o seu povo. E Abraão, na mesma disposição do eis-me aqui, ele sai do meio do seu povo em direção à terra que Deus lhe havia de mostrar. E alguns anos já se passado, Deus então faz um novo pedido, dá a Abraão uma nova missão, e essa missão agora talvez seja a missão mais difícil, talvez seja muito mais difícil, dependendo de quem faz a leitura do texto,
dependendo dos valores da sua vida, você vai perceber que essa missão dada por Deus, na verdade esse pedido feito por Deus, ele é muito mais difícil do que aquele sai da sua terra, da sua parentela. Apesar de que quando envolve família, queridos, é sempre muito difícil deixá-los sabendo que não existe volta, sabendo que é uma saída sem volta. E aqui Deus diz assim a Abraão: pegue o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e você vai oferecê-lo como sacrifício. Olha só que o pedido de Deus não é um pedido qualquer. O pedido de Deus envolve um filho, um único filho, a quem Abraão ama. Envolve um filho amado, envolve alguém querido, envolve algo que é apreciado, envolve o pedido de Deus, envolve outras pessoas. E mais, o que Deus pede, como diz Kierkegaard, é algo absurdo, é algo que só mesmo podemos entender pela fé. Porque como entender um Deus que pede por sacrifício aquilo que nós amamos, de maneira específica um filho? Um filho que seria filho de uma promessa que o mesmo Deus havia feito. Como pode Deus pedir um sacrifício humano? Parece que nós estamos diante de um Deus que não pensa, diante de um Deus que é irracional. E pior ainda, se nós entendermos que Abraão vai obedecer a esse chamado, a essa missão, é ainda mais irracional da parte de um pai pegar o seu filho para oferecê-lo como sacrifício. Talvez você esteja pensando no totalitarismo religioso. Talvez você esteja pensando no extremismo religioso. O que o extremismo religioso pode conduzir uma pessoa. Mas o nosso olhar aqui nesse momento não é para isso, mas para um homem que obedece, para um homem que tem nos seus lábios sempre a resposta: eis-me aqui, para um homem que confiava nesse Deus que é racional, nesse Deus que é amor, nesse Deus que cuida de todas as coisas, nesse Deus que é provedor. Nós estamos diante de um homem que não está respondendo a esse Deus desprovido de razão. Mas a sua razão se baseia na sua fé. Eu creio num Deus que poderá até mesmo ressuscitar o meu filho se necessário for. E é isso que o escritor aos Hebreus vai dizer. Depois falando ou escrevendo a respeito daqueles homens do passado, homens de fé, naquela galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, ele diz que Abraão aceitou esse chamado de Deus, esse convite de Deus, essa missão dada por Deus, porque ele acreditava que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. Essa é a fé de Abraão, e não é à toa que é conhecido como o pai da fé. E por vezes, meu querido, é o que Søren Kierkegaard diz, nós precisamos fazer esse retorno a essa fé que crê no invisível, que acredita no impossível. É essa fé que nós precisamos desenvolver nos nossos dias. Não uma fé que seja institucionalizada, não uma fé que seja uma fé escriturada, não uma fé caricaturada. Nós precisamos de uma fé do impossível, aquela que se lança no escuro, aquela que crê nos impossíveis, aquela que acredita num Deus que tudo pode, que tudo fez, que tudo criou.
que por meio dele tudo existe, aquela que crê que estamos vivos, que respiramos, porque Deus está no controle de todas as coisas, aquela que crê que além desta vida física, existe a vida eterna. É esta fé que nós queremos apreciar aqui nesse momento. E a Bíblia diz que Abraão, obedecendo aquele pedido de Deus, ele pega o seu filho e obedece. Ele sai com seus servos, com seu filho, em direção ao Monte Moriá, para ali poder oferecer o seu filho em sacrifício. E é nesse contexto que nós queremos falar sobre a prova da fé. Imagina só, se esta situação estivesse acontecendo comigo ou com você. Imagina só que isso seja, senão, um momento de muita provação e de aprovação. Nós aqui estamos diante de um momento que a fé de Abraão está sendo provada. E talvez em instâncias diferentes, em momentos diferentes, a minha fé e a sua fé também é provada. A questão é percebermos, termos a percepção de qual o momento que a nossa fé está sendo provada. E eu quero dizer aqui para você, que a nossa fé é provada quando a nossa vida está repleta, cercada de rotinas. Rotinas que muitas das vezes nos tira o foco do chamado e da convocação de Deus para as nossas vidas. A nossa fé, ela é provada quando nós estamos no comodismo. A nossa fé é provada quando nós deixamos de lado o chamado de Deus. A nossa fé é provada quando nós deixamos de lado a missão que Deus nos deu. Quando nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, porque estamos num estado de comodismo profundo. E a Bíblia diz, justamente no capítulo 21, no versículo 34, o versículo anterior ao início do texto que temos por base, capítulo 21 de Gênesis, verso 34, diz: e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Foi Abraão por muito tempo, a Bíblia diz por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Não era esta a terra que Deus havia prometido a Abraão. Deus havia dito lá atrás: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa terra mana leite e mel. A terra dos filisteus era uma terra boa. Era um lugar bom para se estar, para criar os filhos, para criar a família, para criar o gado. Era bom de trabalho, mão de obra barata. Mas ali não era o lugar de Deus para Abraão. A terra dos filisteus não era o cumprimento de Deus para Abraão. E por isso Abraão coloca-se naquela terra ali, numa condição ali de conforto. Ele está ali quieto, ele está deixando de lado o chamado de Deus. E nesse momento de quietude, nesse momento que ele se torna morador da terra dos filisteus, naquele momento que ele fixa moradia naquele lugar que não era o lugar de Deus para ele, a Bíblia diz que Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Eu quero dizer para você, meu querido, que é nesses momentos que Deus nos põe à prova.
É nesse momento que nós esquecemos das primeiras coisas. É nesse momento que nós esquecemos e vemos a nossa fé se esfriando. Nesse momento que nós nos sentimos confortável. É nesse momento que a gente começa a achar que estar em casa é melhor do que estar juntos em uma comunidade de fé. É nesse momento que a gente começa a se esfriar espiritualmente. É nesse momento que a gente já não sente mais vontade e prazer nas coisas de Deus. É nesse momento que Deus nos prova. É nesse momento que Deus pede prova da nossa fé. É nesse momento que Deus diz: quero ver se você não está brincando. É nesse momento que Deus mostra realmente quem são os homens e mulheres de fé. É quando a vida entra numa rotina. É quando tudo parece confortável demais para você se mover, que Deus prova a sua fé. E a Bíblia diz que Deus então pôs Abraão à prova. Quando a vida daquele homem entra numa rotina. Em segundo lugar, Deus provou a fé de Abraão diante de alguns pedidos de coisas preciosas. Ora, não há momento de provação melhor do que quando Deus nos pede aquilo que é importante para nós. E a Bíblia diz que Deus, então, falando com Abraão, ele diz, verso 2, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai até a terra de Moriá, oferecê-lo em sacrifício. Ora, Deus pede algo muito precioso. Deus pede a Abraão o que ele havia oferecido. Deus ofereceu o seu filho, ofereceu Isaque a Abraão, e agora pede de volta Isaque, dizendo: ofereça o seu filho por sacrifício. Sabemos que a esposa de Abraão, ela tinha muitas dificuldades de engravidar, e Isaque era o filho de uma promessa. Isaque era filho da velhice de Abraão. Não era impossível Abraão ter um novo filho, porque para Deus nada é impossível. Mas se pensarmos que Abraão já tivera o seu filho em idade avançada, e que aqui aproximadamente Isaque tivesse mais do que 20 anos de idade, ele já era um moço, ele já conseguia carregar lenha do holocausto. E Deus então pede aquele moço como sacrifício, um moço que conseguia raciocinar: pai, o Senhor carrega o combustível que vai fazer o holocausto pegar fogo. Eu carrego aqui a lenha, mas pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Tem alguma coisa errada, o principal nós não estamos levando. E Abraão dá ao seu filho aquela resposta majestosa: Deus proverá. E Moriá fica conhecido como o monte da provisão de Deus. Sim, meu querido, Deus nos prova quando nos pede aquilo que é precioso. Algumas pessoas têm tanta dificuldade com aquilo que é precioso para si, com aquilo que tem valor para si. Algumas pessoas têm dificuldade. Algumas pessoas dizem assim: olha, peça o que quiser, mas meu filho não. Tem pessoas que têm um carinho pelo cachorro, tem pessoas que têm tanto carinho, e quando eu falo de carinho, eu não falo daquilo que
que foge eu estou falando daquilo que foge da normalidade. Precisamos ter carinho pelos cachorros. Mas eu estou falando daquilo que é exacerbado. É o sujeito, por exemplo, que precisa cuidar do seu carro. Mas não daquele sujeito que ama o seu carro de tal maneira que aquilo se torna a coisa mais importante da sua vida, como muitas das vezes a própria profissão, como muitas das vezes os próprios filhos, como muitas das vezes os próprios pais. E as pessoas fazem disso algo intocável. Nisso nem Deus pode tocar. Nem Deus pode requerer isso, porque é precioso demais para mim. E quando Deus nos pede algo que é precioso demais, nós também passamos por um momento de provação da nossa fé, porque a tendência é querer reter para nós aquilo que Deus pediu. E se Deus pediu, creia que Deus proverá. É por isso que a fé de Abraão aqui é provada, porque Abraão tem todo o direito de dizer para Deus: não, eu não oferecerei meu filho. Me peça o que quiseres, mas não peça meu filho. Se Deus estivesse pedindo o sacrifício da sogra de Abraão, seria mais fácil. Mas ele está pedindo o sacrifício do filho de Abraão. Ele está dizendo: é o teu único filho. Ele está dizendo: é aquele quem você ama. Há tantas pessoas amando o dinheiro. Há tantas pessoas amando os bens, que essas pessoas não conseguem oferecer nem isso ao Senhor. É aquela história que disse alguém, não sei quem disse essa frase, mas já li que alguém escreveu o seguinte: eu conheci um homem tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era o dinheiro. Esse tipo de pessoa não consegue oferecer o que tem. É como aquele jovem rico, que aproximando-se do Senhor, ele perguntou ao Senhor: que hei de fazer para ter a vida eterna? E o Senhor lhe diz então: vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres, vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu e se retirou, porque ele não quis entregar os seus bens, aquilo que ele possuía. E na verdade não era isso que o Senhor Jesus queria. Ele nem queria para si os bens daquele jovem, porque ele disse: distribui aos pobres, depois vem e segue-me. Mas ele percebeu que o coração daquele jovem estava posto nos seus bens. E é por isso mesmo que esse tipo de pessoa não tem a sua fé aprovada por Deus. Se fizermos um paralelo entre Abraão e aquele jovem que diz: Senhor, que hei de fazer para ter a vida eterna? Aquele jovem não é aprovado, porque ele não tem coragem de entregar aquilo que lhe foi pedido. Se pensarmos naquele momento que Jesus está no templo, observando as pessoas trazerem os seus dízimos e depositarem no gasofilácio, aquela viúva que vem com aquelas 2 moedas, e a Bíblia diz que ela deposita ali tudo. Aquilo não era apenas uma oferta, aquilo era tudo o que ela tinha. Se pensarmos naquela mulher que lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos e derrama um perfume de nardo caro para perfumar os pés de Jesus, um perfume de alto valor, e ela derrama tudo. Se nós pensarmos nos discípulos, e a Bíblia diz que eles, deixando
tudo o seguiram. E aqui nesse momento, nós temos um Abraão. Quando Deus lhe pede seu único filho, ele entrega tudo. Isso é fé. Isso é crer num Deus que sabe o que está fazendo. Isso é acreditar num Deus que criou todas as coisas, que tem o domínio de todas as coisas e que sabe o que está fazendo. Em terceiro lugar, a nossa fé é provada quando Deus nos pede não só aquilo que é precioso, aquilo que amamos, mas quando Deus nos dá ordens. E Deus disse: vai até a terra de Moriá. Sai do seu ambiente de conforto. Quando Deus nos pede para sairmos do nosso conforto. Meu querido, olha aqui para mim no nome de Jesus. A maior reclamação de pastores nos nossos dias tem sido de ovelhas que estão preguiçosas. Ovelhas que se acomodaram com toda essa situação. É fácil acompanhar o culto de casa. Eu acho que a tendência das coisas rumam para isso mesmo. Mas enquanto tivermos a oportunidade de estarmos juntos como comunidade, dentro daquilo que é estabelecido pelo governo, pelo prefeito, sem qualquer tipo de briga, caminhando sempre na linha da obediência, quando mesmo liberado dentro de todos os critérios de segurança sanitária, nós nos encontrarmos preguiçosos para estarmos cultuando ao Senhor, esse é o momento da nossa fé ser provada. É por isso que eu quero te desafiar, nesse momento, meu querido, no próximo domingo, nós voltaremos o nosso culto. Saia da sua casa e cultue ao Senhor. Juntos, celebrando aquele que vive, que reina pelos séculos dos séculos. A nossa fé é provada quando nos falta aquilo que precisamos para cumprir o pedido de Deus. A nossa fé é provada porque Deus pode nos pedir aquilo que nós temos, amamos e é precioso. Mas a nossa fé é provada quando nos falta também aquilo que Deus pede. E quando nos falta, é certo que Ele proverá. Foi a questão com Isaac. Isaac coloca para o pai: pai, está faltando cordeiro, nós precisamos de um cordeiro. E Abraão diz, mesmo sabendo que o cordeiro seria o próprio Isaac, ele diz: Deus proverá. E como já citei aqui o escritor aos Hebreus, esse Deus proverá, talvez não é prover o cordeiro, talvez o que Abraão estivesse esperando é que Deus providenciaria a ressurreição do seu filho. Meu querido, eu quero dizer para você no nome de Jesus, se Deus está pedindo o seu Isaac, e o seu Isaac pode ser qualquer coisa. O Isaac de Abraão era o filho, mas o seu Isaac pode ser qualquer coisa nessa vida. E eu aqui não vou fazer uma lista de coisas, mas você sabe o que é o seu Isaac. Eu quero dizer para você hoje, no nome de Jesus, pela fé, você vai colocar o seu Isaac no altar.
Pela fé, você vai dizer: Senhor, o meu Isaque está no altar, e eu creio que o Senhor vai providenciar, nem que seja um Isaque novo, nem que seja a ressurreição. Se o seu Isaque, meu querido, é o seu casamento, coloca ele no altar. Se o seu Isaque é os filhos, coloca no altar. Se o seu Isaque é o seu trabalho, coloca no altar. Deus vai prover todas as coisas. A Bíblia diz que pela fé Abraão preparou todas as coisas. Lá no versículo de número 9, eles chegaram ao lugar em que havia designado Deus. Aquele lugar era o lugar escolhido de Deus. Aquele era o momento de Deus. Isso é importante. Obedecermos a Deus. O lugar é o lugar de Deus, o momento é o momento de Deus, a situação é a situação de Deus. Estava tudo cronometrado por Deus. E Abraão então foi o executor desse projeto, edificou o altar. Cada pedra colocada naquele altar era uma lágrima que aquele pai derramava. Ele amarra Isaque. Certamente que colocar fogo no seu próprio filho posteriormente, ou imolá-lo pelo cutelo, seria algo muito sofrido. Se o golpe fosse dado de maneira equivocada, quanto sofrimento iria causar aquele jovem. E é por isso mesmo que ele amarra o seu filho. E nessa altura do campeonato, Isaque, que não era bobo, ele percebeu tudo. Mas Isaque também é tão obediente quanto o pai, Abraão. Isaque também é detentor de tanta fé quanto Abraão. Era um jovem muito mais novo do que o pai, não era uma criança. Era um jovem adulto. Tinha muito mais força do que o pai, que já era de idade avançada. Ele poderia ter se soltado daquelas cordas e dito: pai, o senhor não está bem da cabeça. Mas Isaque tinha referência de um pai da fé. E eu acredito que, diante das lágrimas, e juntos choraram, eu acredito que Isaque, no seu coração, pensou: papai sabe o que está fazendo. Papai é homem de fé. Papai é diferente de todos os outros, porque o papai confia em Deus. E eu também confiarei no Senhor. Meus queridos, quando nós somos aprovados, nós deixamos exemplos para as nossas gerações, exemplos de fé para as nossas gerações. A Bíblia diz que aquele menino, ou aquele jovem, foi amarrado. A lenha foi colocada. E chegou o momento que Abraão estende a mão, que pega o cutelo, o machado, para imolar o seu filho. E em seguida ele ouve do céu o brado de um anjo. Não foi uma voz suave que Abraão ouviu. Foi um trovão do céu. Foi uma voz que rasgou o céu e chegou ao coração daquele homem, dizendo: Abraão, Abraão. E ele mais uma vez responde: eis-me aqui. Estou à sua disposição. E o anjo diz: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora, será que não sabia antes?
Mas ele diz: agora sei que tu temes a Deus. Não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que nós temos negado a Deus, irmãos? Coisas muito menores do que um Isaque nós temos negado a Deus. Mas Abraão colocou o seu Isaque no altar. O meu desafio para você nessa noite é que você coloque o seu Isaque no altar pela fé. Se é a sua empresa, se há um processo tão difícil sendo enfrentado, se é a sua família, o seu casamento, se é a criação dos seus filhos, meu querido, coloque isso sobre o altar e diz: Deus, está entregue ao Senhor, faça o que o Senhor quiser. E quando você relaxar, e quando você colocar no altar aquilo que Deus lhe pede, aquilo que está te tirando o sono, as suas preocupações, os seus anseios, as suas angústias, Deus vai bradar do céu e vai trazer respostas ao seu coração. Creia nisso pela fé. Isso é fé. Isso é fé. Creia em Deus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus querido e Pai bendito, exaltado, glorificado seja teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela vida de Abraão, o pai da fé, por seu exemplo que atravessa gerações e gerações e chega até nós. Ó Deus, por esse exemplo de que vale a pena crer absolutamente no Senhor, de maneira incondicional, vale a pena crer no Senhor, vale a pena se lançar nos teus braços, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor provê todas as coisas. Que nesse monte em que nós estamos, colocando o nosso Isaque, seja para nós o monte da provisão, o monte que o Senhor proverá, no nome daquele que vive e reina, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, abençoe sua família, esteja conosco na próxima terça-feira, pelo aplicativo Zoom. Deixa aí nos comentários o seu contato, lhe enviaremos o link. E no próximo domingo, aqui na rua Moreira Lima, número 31, na Vila Domingos Lopes. Estaremos aqui em 2 horários, às 9 horas, com a escola bíblica, e às 18 horas, com o nosso culto vespertino. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.